Olá, caro aluno! Esta é mais uma videoaula da disciplina Algoritmos, em que falaremos sobre o recurso da programação, que são as funções. Até este ponto do curso, trabalhamos apenas com funções que, após a execução de suas tarefas, retornavam algum valor a quem chamou, sendo que este valor era produzido durante a execução da tarefa definida pela função. Porém, existem situações em que implementaremos funções que não devolvem valor para o programa ou a função que a chamou. Em algumas linguagens, funções com esta característica são denominadas procedimentos, ou seja, a função executa um conjunto de passos, realiza um procedimento, porém não retorna valor algum após a execução da sua tarefa. Um procedimento normalmente executa uma ação, executa uma tarefa que não gera dados. Para melhor entendimento a respeito dessas funções, vamos a um exemplo em que foram implementadas uma função que recebe por parâmetro um valor que representa um tempo em minutos e imprime na tela esse valor, esse tempo correspondente em horas e minutos. Também aparece no algoritmo do nosso exemplo um programa que faz a leitura de um tempo em minutos e chama a função implementada no item anterior para apresentar na tela a sua correspondência nas unidades horas e minutos. Está aí o código do nosso algoritmo que utilizaremos como exemplo. Então, temos a função descrita em slides anteriores e, dando atenção à implementação da definição dessa função, temos então o cabeçalho da função e, como esta função não retornará valor algum após a execução da sua tarefa, o tipo de dado do retorno dessa função deverá ser void, que pode ser lido como vazio a princípio, como já foi dito em videoaulas anteriores. Então, reforçando, o tipo de retorno de uma função que não retorna nenhum valor após a execução da sua tarefa deverá ser void. O nome escolhido para a nossa função foi imprime formato hora, já que esta é a sua tarefa bem definida: pegar um valor que representa uma quantidade de minutos e apresentar na tela este tempo no formato hora, minutos. A nossa função deverá receber um único parâmetro, que é o valor que representa o total de minutos. Neste caso, o tipo de dado desta informação é int, já que uma quantidade de minutos é um valor numérico inteiro. Escolhemos o identificador QTD minutos para este parâmetro, já que ele representa uma quantidade de minutos. Passando então para a implementação dos passos a serem executados pela função, na linha 5, temos a declaração de duas variáveis, já que para executar a sua tarefa, essa função deverá manipular duas informações: a quantidade de horas, correspondente ao valor informado no parâmetro, e a quantidade em minutos restantes, para representar o tempo no formato esperado. Com isso, temos a declaração da variável hora, onde será armazenado o total de horas, e a declaração da variável min, onde será armazenado os minutos restantes. Essas duas informações são valores numéricos inteiros e, por isso, o tipo de dado dessas variáveis é int. O próximo passo, então, a ser executado pela função será a linha 6, onde será feita a atribuição do resultado da operação QTD minutos, que é exatamente o valor recebido por parâmetro quando esta função for chamada, dividido por 60, para obter a correspondência deste tempo informado no parâmetro na chamada da função na unidade hora. Seguindo então com a execução da tarefa a ser cumprida pela função, a próxima linha a ser executada será a linha 7,
em que a variável min receberá o resultado da operação em que é calculado o resto da divisão realizada na linha 6. Este resto é o tempo em minutos, que não foi possível converter para a hora, já que é menor que 60. Passamos então para a linha 8, onde é feita uma chamada à função printf para imprimir na tela o tempo no formato especificado. Com isso, temos a impressão de um valor inteiro, representado pelo código de formatação %d, porém, este valor inteiro deverá ser impresso de forma a ocupar 2 colunas na tela. E caso o valor a ser impresso seja menor que 10, ou seja, não tenha 2 dígitos, na primeira coluna deverá ser inserido o dígito 0. Por isso, antes do %d está sendo utilizado o complemento de formatação 02. Este primeiro valor será seguido pela impressão de 2 pontos e, na sequência, será impresso um outro valor numérico inteiro com as mesmas formatações do primeiro. Esses valores inteiros que deverão ser impressos serão os valores armazenados nas variáveis hora e minuto, nas quais já atribuímos valores referentes à tarefa proposta para a função. Passando então para a linha 9, que compõe o corpo da função, será executado o comando return. Porém, observe que agora este comando não possui nenhum valor indicado na frente do comando. Isto porque a função não terá que retornar valor algum. Mas ainda assim, é possível utilizar o comando return para indicar o encerramento, a etapa onde será o encerramento da função. Porém, este comando deverá ser seguido simplesmente pelo ponto e vírgula. Então, reforçando, o comando return não está seguido por valor nenhum. Então, com isso, a função não retornará valor à função que a chamou. Passando agora para outra parte do nosso algoritmo, que é a implementação do programa que faz a leitura de um tempo em minutos e chama a função implementada no item anterior. Na verdade, como já sabemos, este programa é a implementação da função main. E neste caso, a única informação que esta função manipulará é a quantidade de minutos que será solicitada, lida ao usuário. Com isto, esta função precisará de apenas uma variável para armazenar essa informação. Então, na linha 14, é feita a declaração da variável minutos, cujo tipo de dado é int. Entre as linhas 15 e 16, é solicitado ao usuário que informe a quantidade de minutos que deverá ser convertida para a apresentação do tempo no formato especificado para o programa. E este valor, informado pelo usuário, será armazenado na variável minutos, como é indicado na linha 16, onde se encontra a chamada função scanf. O passo seguinte para este programa, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o problema que está sendo resolvido, é imprimir o resultado da conversão a ser feita com a chamada da função implementada. Esta impressão tem seu início na linha 17, onde podemos ver que será feita uma chamada à função printf, em que será impresso que a quantidade de minutos informada pelo usuário e armazenada na variável minutos equivale a... O restante da mensagem será construído dentro da função imprime formato hora, já que esta é a sua tarefa bem definida. Com isso, então passamos à linha 18, onde é feita a chamada à função imprime formato hora. E para o único parâmetro dessa função, nessa chamada é passado o valor que está armazenado na variável minutos. Por fim, o último comando a ser incluído para os passos a serem executados pela função main para resolver o problema que está sendo proposto é o comando return 0, como não poderia deixar de ser. Então, reforçando,
sobre as funções que executam uma tarefa, mas não retornam valor algum após a sua execução, referente ao tipo de retorno a ser definido na construção do cabeçalho dessa função. Como não há retorno de valor algum, o tipo de retorno indicado no cabeçalho dessa função deverá ser sempre void. Quanto ao retorno a ser executado por essa função, ou seja, o comando de retorno nessas funções desse tipo. Como não há retorno de valor algum, o comando return aparece sozinho, apenas seguido do ponto e vírgula, ou ainda ele pode deixar de ser usado, pode ser omitido na implementação da função. Agora, uma informação importante a respeito do comando return e que devemos tomar cuidado ou tirar proveito é que, ao usar o comando return no meio da função, temos que ter cuidado, pois mesmo que haja comandos depois dessa instrução, desse comando, eles não serão executados. A função é encerrada assim que o comando return é executado. No nosso exemplo, a linha 10 nunca será executada na execução desse programa. Claro, em alguns momentos, esse recurso, essa regra da linguagem pode ser útil. Então, é importante você saber que, assim que o comando return, com ou sem valor a ser retornado, assim que este comando é executado, a execução da função é encerrada na hora, mas grandes poderes, grandes responsabilidades. Você deve sim tomar cuidado com o posicionamento deste comando na implementação das funções dos seus algoritmos. A respeito da chamada de uma função que não retorna valor algum, a chamada a uma função desse tipo normalmente aparece sozinha em uma linha de código. Já que a função não retorna valor algum, não tem por que continuar na mesma linha em que ela é chamada, continuar fazendo operações nessa linha. Com isso, então, a função é chamada, executada, e assim que ela termina de ser executada, a sua tarefa já foi cumprida, ela já realizou o seu papel e, por esse motivo, pode-se passar à próxima instrução do algoritmo. Vamos agora fazer o teste de mesa desse algoritmo de exemplo. Nesse teste de mesa, é importante você observar como ficam os desvios e o retorno aos locais de chamada quando se faz uso, nos algoritmos, de funções que não têm retorno após a execução da sua tarefa. Na tabela, temos então uma coluna para cada variável declarada neste algoritmo, observando que as variáveis foram declaradas entre as duas funções distintas que temos. Então, temos a variável minutos, que está sendo declarada na função main, temos as variáveis hora e minuto e min, que estão sendo declaradas dentro da função imprime formato hora, e temos a variável qtd minutos, que na verdade é o parâmetro que a função imprime formato hora deverá receber, e que, portanto, é visto como uma variável dentro desta função. Começamos então a execução do algoritmo pela função main, que tem o início da sua definição na linha 12. Então, na tabela, registramos a execução dessa linha e indicamos que a única variável declarada na função main, que é a variável minutos, por enquanto, está com lixo de memória. A linha 14 é onde a variável minutos é declarada e a execução desta linha pode ou não estar contida na tabela, e neste caso preferimos não incluir, já que a coluna que representa esta variável já existe na tabela. Passamos então à execução da linha 15, que chama a função printf, e a mensagem é impressa na tela, como indicado no espaço onde faremos o controle das mensagens de tela.
Na linha 16, que é a próxima a ser executada, é feita a chamada função scanf e, com isso, o valor informado pelo usuário será armazenado na variável minutos, como indicado pelo segundo parâmetro passado para a função scanf, que é esta variável. Supondo que o usuário tenha informado o valor 345, como indicado no espaço onde representamos a tela, deverá ser incluído na tabela a execução desta linha, já que ocorrerá a alteração do valor da variável minutos, que deixará de ter lixo de memória e passará a armazenar o valor 345. Passamos então à linha 17, onde é feita a chamada função printf, e com isso será impressa na tela do contador a mensagem que é composta pelo valor armazenado na variável minutos, que, como consta na nossa tabela, é 345, e será completada pelo texto espaço em branco, minutos equivale a espaço em branco, como indicado no nosso espaço de representação da tela do computador. Na linha 18, que é a próxima a ser executada, é feita a chamada função imprime formato hora, que acabamos de implementar. Como esta linha não altera o valor de nenhuma variável, não é necessário registrar a sua execução na tabela, o que também não é proibido. Com a chamada da função, na linha 18, a execução do programa desvia para a sua definição, que tem início na linha 3. E já que esta função recebe parâmetros, o valor que foi passado na sua chamada será atribuído a esta variável. E por isso, essa linha deve ser indicada na tabela, onde o valor da variável minutos deverá ser copiado para a variável QTD minutos, já que foi este o valor passado por parâmetro, para a função na linha 18. Então, temos na variável minutos o valor 345, este foi o valor passado por parâmetro na chamada da função na linha 18, então, a variável QTD minutos também terá o valor 345, sendo atribuído a ela na linha 3. As outras duas variáveis que fazem parte da implementação da função imprime formato hora estão com lixo de memória até esse momento. Na linha 5 da função é feita a declaração das variáveis necessárias para a sua execução da sua tarefa. Mas, como nenhuma dessas variáveis foi inicializada na declaração, a execução dessa linha não precisa ser incluída na tabela. Já na linha 6, o valor da variável hora será alterado para o resultado da operação QTD minutos dividido por 60. E por este motivo, incluímos a execução dessa linha na tabela. Neste caso, como consta na nossa tabela, o valor da variável QTD minutos é 345. E este valor dividido por 60 resulta em 5, fazendo divisão inteira, já que os dois operandos que estamos utilizando com o operador barra são valores inteiros. Com isso, na linha 6, a variável hora deixa de ter lixo de memória e passa a armazenar o valor 5, como consta na tabela. Na linha 7, que é a próxima a ser executada, a variável min vai receber o resultado da operação QTD minutos módulo 60, ou seja, o resto da divisão do valor que está armazenado na variável QTD minutos por 60. Lembrando que este resultado representa a quantidade de minutos que não foi possível converter em horas devido ao fato de ser menor que 60. Caso o valor armazenado em QTD minutos seja múltiplo de 60, o resultado desta operação nessa linha será zero, ou seja, o tempo em minutos fornecido por parâmetro na chamada da função corresponde a um determinado número de horas redondo. Neste ponto, então, será adicionada à tabela a indicação da execução da linha 7, em que a variável min deixa de ter lixo de memória e passa a ter o valor 45. No nosso caso, em que 345 dividido por 60 fica restando 45.
Passamos então para a execução da linha 8, em que será impresso na tela com a chamada da função printf o tempo informado no formato especificado. Já comentamos há pouco a construção do texto passado por parâmetro para a função printf nesta linha de código. Observe então que no texto a ser impresso será apresentado o valor armazenado na variável hora, que neste momento é 5, segundo a nossa tabela. E como o valor 5 é menor do que 10, será incluído o dígito 0 antes deste valor para preencher as colunas necessárias lá na tela. Após os 2 pontos, será impresso o valor 45, que é o que atualmente está armazenado na variável min, que compõe o texto a ser impresso. E como este valor é maior do que 10 e, portanto, já possui 2 dígitos naturalmente, será apresentado na tabela apenas o valor ocupando 2 colunas. Será sem a necessidade de incluir o dígito 0. A próxima linha a ser executada, então, é a linha 9, que é o comando return. Pelo fato de esta linha não terá o valor de nenhuma variável e não ter nada a ser apresentado na tela, a sua execução não precisa ser registrada no teste de mesa. Mas é importante lembrar que, com a execução deste comando, a execução de qualquer função é encerrada e, portanto, devemos voltar ao ponto em que ela foi chamada, neste caso, na linha 18. Como a nossa função imprime formato hora não retorna valor algum, a execução da linha 18 já está concluída, então podemos passar para a linha 19. Antes disso, reforçando, como a função não retorna nenhuma informação, nenhum valor, não tem mais nada a ser feito na linha 18. Na linha 19 é o comando return 0, que está presente em todas as implementações da função main, mas sua execução não precisa ser registrada na tabela. Fechamos assim o nosso teste de mesa e concluímos que este algoritmo resolve o problema proposto. Agora, para fins de comparação, vamos relembrar as funções que retornam valor após a execução da sua tarefa. Ou seja, é uma função que retorna um único valor para o programa ou função que a chamou. Vamos destacar que na linguagem C não é possível implementar funções que retornam mais de um valor. Se uma função deve retornar alguma informação após a execução da sua tarefa, ela só pode retornar um único valor. Funções com retorno de valor são utilizadas para realizar uma operação, ou seja, um conjunto de instruções, um conjunto de operações, e devolver alguma resposta relativa a esta operação, a essa tarefa realizada. Para ilustrar a diferença entre os 2 tipos de função, ou seja, função sem o retorno de valor após a execução e função com retorno de valor, vamos a um exemplo, a um algoritmo utilizado como exemplo, em que foi implementado uma função que recebe por parâmetro um tempo, só que esse tempo está dividido em 2 informações, ou seja, essa função vai receber 2 parâmetros. O primeiro deles é o número de horas referente a esse tempo e o segundo parâmetro é o total de minutos referente ao tempo a ser informado. Então, essa função vai converter esse tempo, essas 2 informações recebidas por parâmetro, apenas para a unidade minuto, ou seja, ela vai produzir com essas 2 informações um único resultado e vai retornar esse resultado obtido. Também teremos implementado no algoritmo um programa, ou seja, a função main, que faz a leitura de um tempo dividido em 2 informações. Será feita a leitura de 2 valores, o número de horas e o número de minutos do tempo a ser informado. Com isso, feita a leitura dessas 2 informações, será feita a chamada da função implementada pelo item anterior aí e imprime o resultado da conversão, ou seja, o resultado
retornado, devolvido pela função chamada. Neste caso, o número total de minutos correspondente a essas duas informações, a esse tempo. Então está aqui o código-fonte do algoritmo que utilizaremos como exemplo. Então temos a definição da nossa função já comentada. E dando maior atenção a esta definição, no seu cabeçalho, o tipo de dado do valor a ser retornado por esta função é int, já que será retornado um total de minutos, e esta informação é um valor numérico inteiro. O nome escolhido para a função foi converter em minutos, já que esta é a sua tarefa bem definida. E como já foi dito, esta função deverá receber dois parâmetros para realizar a sua tarefa. Neste caso, o primeiro parâmetro é o número de horas do tempo a ser convertido. Para este parâmetro, escolhemos o identificador num_horas e o seu tipo de dado é int. Para o segundo parâmetro, que representará o total de minutos do tempo a ser convertido, escolhemos o identificador num_minutos e o tipo de dado deste parâmetro também é int. Observe que as funções que recebem mais de um parâmetro, para construir a lista desses parâmetros, eles deverão estar separados por vírgula, e para cada um deles deverá ser informado o tipo de dado e o identificador. Lembrando que, para cada parâmetro, pode ter um tipo de dado distinto do outro. Por exemplo, poderíamos ter uma função que recebe dois parâmetros, sendo que o tipo de dado do primeiro é int e o tipo de dado do segundo parâmetro é float. Vamos então às instruções que deverão ser executadas pela função para que a sua tarefa de converter o tempo informado por parâmetros seja executada. Para realizar a sua tarefa, a função manipulará três valores: o total de horas do tempo a ser convertido, o total de minutos deste mesmo tempo a ser convertido e o total de minutos correspondente que será obtido com a conversão. As duas primeiras informações já estão representadas pelos dois parâmetros da função. Desta forma, entre as suas instruções será necessário declarar uma única variável onde será armazenado o resultado da conversão do tempo, que é a terceira informação a ser manipulada. E esta ação está implementada na linha 5, onde é feita a declaração da variável total minutos, cujo tipo de dado é int. Na linha 6 é onde está sendo feita a conversão do tempo em minutos, e para isto o comando consiste em atribuir o valor da expressão num_horas vezes 60 mais minutos à variável total minutos já declarada. Observe que os operandos num_horas e num_minutos envolvidos na expressão são os valores que serão recebidos por parâmetro na chamada da função e que poderão ser diferentes a cada chamada. Já tendo executado a sua tarefa, que é a conversão do tempo, a função já pode retornar o valor obtido, e neste caso, isto é feito no comando da linha 7, que implementa o comando return, seguido pela variável total minutos. Ou seja, a função retornará o valor armazenado nesta variável, que teve seu valor atribuído no comando da linha anterior. Agora, vamos à segunda parte do nosso algoritmo, que consiste da implementação do programa que faz a leitura de um tempo, dividido em horas e minutos, e chama a função implementada no item anterior e, por fim, imprime o resultado obtido com a conversão. Neste caso, estamos falando da implementação da definição da função main. Para que este programa possa resolver o problema de converter um tempo informado em horas e minutos para apenas minutos, será necessário manipular três informações: o total de horas do tempo a ser convertido, o total de minutos também do tempo a ser convertido e o total de minutos obtido após a conversão do tempo.
Neste caso, serão necessárias 3 variáveis para armazenar estas informações, e elas são declaradas na linha 12, tendo todas elas como tipo de dado o tipo int. Lembrando que estamos falando da função main, então o programa principal, o programa que será executado. Neste caso, as variáveis hora e min serão utilizadas para armazenar os valores que serão informados pelo usuário devido à leitura que faremos, e a variável QTD minutos será utilizada para armazenar o valor da conversão do tempo informado para apenas a unidade de minutos. Entre as linhas 13 e 14 será feita a leitura do tempo a ser convertido. Neste caso, deverá ser solicitada ao usuário 2 informações, o tempo de horas e o tempo de minutos do tempo. A linha 14 já faz a leitura destas 2 informações simultaneamente, com uma única chamada à função scanf incluída nessa linha. Porém, passando como parâmetro para esta função a formatação de todas as informações que deverão ser lidas e também todas as variáveis onde as respectivas informações deverão ser armazenadas. No nosso caso, serão lidos 2 valores numéricos inteiros, por isso a formatação %d para os 2 valores, e no caso, o primeiro valor informado pelo usuário será armazenado na variável hora, que é o segundo parâmetro passado na função, e o segundo valor informado pelo usuário será armazenado na variável minutos, que é o terceiro parâmetro passado para a função. Feita a leitura de posse das informações passadas pelo usuário, que são necessárias para resolver o problema, o próximo passo é a execução da linha 15, em que a função converter em minutos está sendo chamada e o valor por ela retornado será atribuído à variável QTD minutos. Feito isto, para o presente momento, fica faltando apenas o passo em que o resultado obtido será apresentado ao usuário através de uma mensagem a ser apresentada na tela, com a chamada da função scanf, como consta entre as linhas 16 e 17. Para finalizar a implementação da função main, de novo, como não poderia deixar de ser, o último comando a ser incluído será o comando return 0. Então, reforçando alguns pontos deste algoritmo, no que diz respeito à implementação de uma função que retorna um valor após a execução da sua tarefa, referente ao tipo de dado do retorno da função. O tipo de dado informado deve ser definido com base no dado que será produzido e retornado pela função. Neste caso, no nosso exemplo, o valor que a função vai retornar deve ser um número inteiro, que é um número total de minutos. Referente ao comando return, que obrigatoriamente deverá estar presente nessas funções que têm retorno, diferente das funções void, em que o uso desse comando é opcional. Funções que retornam algum valor, alguma informação após a execução da sua tarefa, o uso do comando return é obrigatório. Então, referente ao uso deste comando, o valor que será informado no retorno da função precisa ser indicado junto ao comando return. Neste caso, no nosso algoritmo de exemplo, este valor corresponde ao conteúdo da variável total minutos, ou seja, o valor que está armazenado na variável total minutos é o resultado, a informação que será retornada pela função após a execução da sua tarefa. E agora, referente à chamada de uma função que retorna algum valor após a sua execução, como a função, ao ser executada, retorna um valor para a função que a chamou, no nosso algoritmo de exemplo, quem chamou a função converter em minutos foi a função main, então a função converter em minutos está retornando um valor para a função main. Então, este valor normalmente é armazenado em uma variável de mesmo tipo. De que tipo?
de mesmo tipo, compatível com o tipo de dado definido no cabeçalho da definição da função. Neste caso, tem que ser uma variável do tipo int, como é aqui. Temos a variável QTD minutos, que foi declarada como do tipo int. A nossa função converter em minutos retorna um valor int, então podemos atribuir o retorno dessa função à variável QTD minutos, como consta na linha 15 do algoritmo. Esta estratégia de implementação, ou seja, atribuir o retorno de uma função a uma variável, é a estratégia recomendada para quem está começando a programar. Ou seja, se uma função retorna algum valor, chame esta função em um comando de atribuição em que o valor a ser retornado por essa função será armazenado em uma variável e, posteriormente, utilize esta variável onde o retorno da função deveria ser aplicado. Estamos dizendo isso porque existe a possibilidade de você, no nosso caso, no nosso algoritmo de exemplo, eu já poderia chamar a função dentro da chamada da função printf na linha 15:16 e já imprimir o valor que seria retornado com a execução dessa função. Ou seja, utilizar o valor em uma expressão, utilizar o valor que é retornado por uma função em uma expressão algébrica, lógica, ou utilizá-lo em qualquer outra situação, onde o valor do mesmo tipo é esperado. Por exemplo, estaríamos esperando aqui um valor do tipo int, né, com a formatação %d no texto equivale a %d minutos, constante na linha 15. Nesta formatação deveria ser inserido um valor numérico inteiro. Como esta função devolve um valor do tipo int, ela pode ser chamada dentro da função printf, será executada e o valor por ela produzido vai substituir a formatação ao ser apresentada a mensagem na tela. Vamos agora ao teste de mesa dessa função, para ver qual a diferença entre o teste de mesa realizado com a função anterior, que não tinha o retorno de um valor após a execução da tarefa, e agora a gente tem uma função com retorno e ainda estamos utilizando a variação em que a chamada da função está sendo feita dentro da função printf entre as linhas 15 e 16, não mais atribuindo o retorno da função a uma variável. Observe a mudança. Com isso, outra mudança que ocorreu no nosso algoritmo foi o descarte da declaração da variável QTD minutos que havíamos declarado. Agora temos na função main a declaração de duas variáveis, também do tipo int, a variável hora, onde será armazenado a hora, referente ao tempo que o usuário vai solicitar que seja convertido, e a variável min, onde será armazenado a quantidade de minutos, também do tempo a ser convertido. Já a quantidade de minutos, a gente não vai armazenar mais uma variável, e sim já utilizar o retorno da função para construir o texto do comando printf. Então, temos a nossa tabela com todas as variáveis declaradas no algoritmo entre as duas funções implementadas. As variáveis hora e min declaradas na função main e a variável total minutos declarada dentro da função converter em minutos. E as variáveis num horas e num min, que na verdade são os parâmetros da função converter em minutos. Nossa execução começa na linha 10, onde está o início da definição da função main. A execução desta linha é registrada na tabela e as duas variáveis declaradas nesta função até então estão armazenando lixo de memória. Passamos então para a execução da linha 13, em que está implementada a chamada à função printf, e com isso o texto informado por parâmetro a esta função será impresso na tela, como demonstra nosso espaço reservado para o acompanhamento das telas do nosso programa.
Neste caso, a mensagem solicita ao usuário que ele informe o total de horas e minutos que deverá ser convertido para minutos apenas. A próxima linha a ser executada será a linha 14, onde é feita uma chamada função scanf e os dois valores que deverão ser informados pelo usuário serão armazenados nas variáveis hora e min, respectivamente. Supondo que no primeiro momento o usuário informe o valor 5, como destacado no espaço em que representamos a tela do computador, neste caso, na nossa tabela devemos registrar que na linha 14, a variável hora, na qual será armazenado o primeiro valor a ser informado pelo usuário, deixa de ter lixo de memória e passa a armazenar o valor 5. No segundo momento, vamos supor que o usuário informou o valor 45, como destacado na representação da tela do computador. Sendo assim, na nossa tabela, deverá constar que a variável min também deixa de ter lixo de memória para armazenar o valor 45, também na linha 14. Passamos então para a execução das linhas 15 e 16, onde será impresso na tela, através da chamada da função printf, o resultado da conversão de unidades do tempo informado. Neste caso, como um dos valores a compor o texto a ser impresso será produzido e retornado pela função, esta deverá ser executada para então o texto ser efetivamente construído e apresentado na tela. Com isso, então, o fluxo de execução do nosso algoritmo é desviado para a linha 3, onde se encontra o início da definição da função converter em minutos. Neste caso, como esta função recebe parâmetros, 2 parâmetros neste caso, os valores passados para a função na sua chamada serão atribuídos, ou seja, inicializarão as variáveis num horas e num minutos. Desta forma, na nossa tabela, deverá ser incluída a informação de que na linha 3 a variável num horas passa a ter o valor 5, assim como a variável num min passa a ter o valor 45, devido ao fato de na linha 16, onde a função converter em minutos é chamada, os valores passados foram aqueles que estão armazenados nas variáveis hora e min, respectivamente. Desta forma, será feita uma cópia destes valores para as variáveis hora, min, num horas e hora e num min, respectivamente. Continuando o nosso teste de mesa, vamos para a linha 6, que é a próxima a ser executada, e nesta linha a variável total minutos receberá o resultado da operação, num horas vezes 60, mais num min, que neste caso, como a variável num horas armazena o valor 5, segundo a nossa tabela, este valor vezes 60 resulta em 300, mais o valor armazenado na variável num min, que segundo a nossa tabela é 45, o resultado final da operação é 345, que é o valor que deverá ser atribuído à variável total minutos na linha 6, como consta na nossa tabela o registro da execução dessa linha. Na sequência, o comando a ser executado dentro da função converter em minutos é o comando da linha 7, que é o comando return, seguido do identificador da variável total minutos, ou seja, esta função retornará o valor armazenado nesta variável, que segundo a nossa tabela é 345. E com isso, também a execução da função converter em minutos será encerrada, já que estamos executando o comando return. E teremos então de voltar à linha em que essa função foi chamada, que no caso é a linha 16. Só para reforçar, na linha 15 o texto será construído e para destacar os valores das variáveis hora e min, já que voltamos para a função main, inserimos na tabela os valores dessas variáveis até a execução desta linha de código. Neste caso, é só repetir seus últimos valores, já que essas variáveis não sofreram nenhuma alteração. Então, para construir o texto apresentado na tela, o valor retornado pela função deverá substituir a sua posição dentro da função printf. Neste caso, como a função retornou
o valor armazenado na variável total minutos. Segundo a nossa tabela, esta variável valia 345 quando a execução da função foi concluída. Com isso, este é o valor a ser impresso. Dito isso, então a nossa mensagem que apresenta o resultado obtido já pode ser apresentada na tela e será exibida na forma destacada no espaço de representação da tela, ou seja, utilizando os valores das variáveis hora e min e o valor retornado pela função converter em minutos, como consta na chamada da função printf na linha 15, entre as linhas 15 e 16. Claro, aplicando os códigos de formatação já esclarecidos em slides anteriores. Por fim, então será executada a linha 17, que é o comando return 0, cuja execução não precisa ser registrada na tabela ou no registro de tela do programa. Fechamos então o nosso teste de mesa e concluímos que, mesmo com a inclusão de uma função, além da função main, o algoritmo resolve o problema proposto, que era de converter um tempo em horas e minutos em apenas na unidade de minutos. E agora, para fechar essa videoaula, que realmente é mais longa, vamos destacar algumas vantagens de uso de funções. Agora que você já sabe implementar e utilizar funções, vamos destacar estas vantagens deste recurso que temos disponível aí na programação. Com o uso de funções, uma determinada tarefa que é executada por um conjunto de instruções da linguagem pode ser implementada uma única vez, que é no momento em que é feita a definição da função. Feito isso, essa tarefa poderá ser executada várias vezes por um ou mais programas, desde que esta função seja chamada. Ou seja, depois de implementar uma função, você poderá chamá-la onde e quantas vezes for necessário para executar a tarefa pela qual esta função é responsável. Com isso, caso entre os comandos necessários para a execução da tarefa da função exista algum erro de implementação, para corrigi-lo será necessário alterar apenas a definição da função, e todos os locais onde ela é chamada perceberão a correção. A reutilização do código de comandos executados pela função na sua chamada é feito de forma simples, bastando ser informado o nome da função e os valores a serem passados para cada um de seus parâmetros. Com isso, o uso de funções nos códigos-fonte com o uso de funções, os códigos-fonte ficam mais legíveis, principalmente onde essas funções são chamadas, pois fica mais fácil de ser entendido quais os passos devem ser executados, independente de como eles são executados, o que é definido pelas funções. O uso de funções possibilita a modularização do código de um programa, isto é, o desenvolvimento do código organizado em módulos funcionais. Finalizamos então aqui esta videoaula. Na próxima, continuaremos falando sobre as funções e nesta próxima aula daremos atenção às variáveis que agora estão sendo declaradas em funções distintas, então falaremos sobre escopo de variáveis e também falaremos um pouco mais sobre as chamadas das funções e seus parâmetros, como se comportam seus parâmetros. Até lá!